Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Suculentas e Vinho. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como escolher o tamanho de vaso ideal para suas suculentas. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like e considere se inscrever aqui no canal. Se você é novo aqui no Suculentas e Vinho, espero que você assista o vídeo até o final e se ele te ajudar de alguma forma, se ele trouxer uma dica válida para o seu cultivo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu fizer. No meu vídeo anterior, eu mostrei para vocês uma suculenta que estava doente, a minha Echeveria hialina. E a Echeveria hialina estava com outras duas suculentas no mesmo vaso, que é a Dust Rose e a Fred Ives. Essas duas suculentas eu precisei retirar do vaso para poder fazer a retirada da suculenta que estava doente, né? Ela estava com as folhinhas melando. Agora eu preciso replantá-las. Veja que elas estão com torrão, com as raízes bem formadinhas. O meu substrato é bastante aerado, então ele cai tudo aqui em cima da bancada. E agora nós vamos então replantar a Dust Rose e a nossa Fred Ives. O vídeo de hoje, então, é para a gente aprender a escolher o tamanho de vaso ideal. Eu tenho aqui dois tamanhos de vaso, um vaso número 10 e um vaso número 15. Vamos começar pela Dust Rose. Ela está aqui. Quando eu coloco essa Dust Rose, gente, essas manchinhas branquinhas que estão aqui nela, deixa eu mostrar mais de perto. Não é nenhum tipo de doença, tá? Isso aqui é terra de diatomácea que eu pulverizei nela há alguns dias. Então, tá aqui. Terra de diatomácea sai conforme ela vai sendo regada, conforme a água vai escorrendo aqui, ela vai sendo lavada. Então, não é nada permanente na planta, não se assustem. Quando eu pego a Dust Rose e venho aqui para um vasinho 10 e eu coloco ela aqui dentro, aí veja que o vaso simplesmente some, né? Eu não consigo nem ver o vaso aqui atrás. Isso significa que é um vasinho muito pequeno para o tamanho dessa planta. Essa planta não vai ter espaço para continuar crescendo e soltando novas camadas de folha. Então, eu vou tirar meu vaso 10 daqui. Agora, aqui no meu vaso número 15, quando eu coloco a Dust Rose aqui no centro, veja que fica com cerca de um dedo aqui nas bordas do vaso, para que essa planta continue crescendo, continue tendo espaço para aumentar o número de folhas, aumentar o número de camadas. Então, é assim que a gente escolhe o tamanho de vaso ideal. Essa Dust Rose aqui, então vai para um vaso número 15. Como é que eu faço o plantio? Eu coloquei aqui no fundo, ó, esse é um vaso que tem furos e furos grandes aqui no fundo, e para que o meu substrato não acabe vazando, não acabe indo embora quando eu fizer as regas, eu coloquei um pedaço do tecido chamado manta bidim aqui no fundo do meu vaso, para poder tampar os buraquinhos, ó. Tampei os buraquinhos para eu não perder substrato, né, gente? Também é uma questão de economia aí. Colocando a manta bidim aqui no vaso, eu venho com a minha camada de drenagem. Aqui eu vou fazer uma camada de drenagem com argila expandida. Olha só, a argila expandida tá aqui no fundo do vaso. Vou colocar um pouquinho do meu substrato
por cima. E a gente vem com a Dust Rose e encaixa ela aqui no vaso. Olha só, aqui a gente já vê que ela está num tamanho ideal. Eu vou vir agora completando esse espaço aqui da borda do vaso com o substrato. E quando eu fui colocar o substrato, eu acabei batendo numa folhinha que saiu linda e perfeita com a gema de brotação e vai para o nosso berçário. Vou fazer aqui com um pouco mais de cuidado agora, ó. Vou completar todo o vaso com esse substrato. E como a gente mexeu nas raízes dela, né, como a gente retirou ela de um vaso e tá colocando ela num novo, eu vou fazer rega somente daqui a 3 dias. Então, essa suculenta vai ficar aqui nesse novo vaso e só daqui a 3 dias eu vou regar. Por quê? Porque como eu mexi nas raízes, pode ser que a gente tenha fraturado, tenha lesionado parte dessas raízes. E quando eu venho com a rega, quando eu venho com a umidade, eu posso fazer com que micro-organismos presentes naturalmente neste substrato entrem nas raízes e acabem causando algum tipo de doença para minha plantinha. Então, eu vou deixar ela 3 dias sem tomar água, para que as suas raízes possam se recuperar, e após os 3 dias eu vou regar ela normalmente, como eu faço com as minhas suculentas. Ela é uma linda, né, gente? Dust Rose. Você já conhecia essa plantinha? Tem ela aí na sua coleção? Eu sou encantada por ela. Quando está sem a terra de diatomáceas fica mais bonito, né, gente? Eu sei, mas ela é de uma coloração lilás, arroxeada, muito linda. É uma pena que aqui na câmera não pegue com exatidão a coloração dessa plantinha. Muito bonita. Eu vou colocá-la aqui do lado, que nós já fizemos o plantio da Dust Rose, e nós vamos seguir com o plantio da Fred Ives. A nossa folhinha de Dust Rose que caiu ali enquanto eu fazia o plantio, ela vai para um berçário. Se você quer saber como eu faço o meu berçário, assista o meu vídeo anterior, onde eu falo a respeito da suculenta hialina, e lá eu mostrei para vocês direitinho como eu faço um berçário a partir de folhinhas de suculentas. Então, vou deixar aqui para vocês nos cards e na descrição o vídeo da hialina. Olha só, vamos torcer para que essa folhinha vire uma linda mudinha para a gente de Dust Rose. Referente agora, vamos lá pegar a nossa Fred Ives. A Fred Ives é uma suculenta considerada de fácil cultivo. E quando eu falo fácil cultivo, gente, é fácil mesmo, muito, demais. A partir de uma plantinha que eu tive há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tenho agora, eu acho que já umas 20 mudas da Fred Ives. Ela se propaga com muita rapidez, muita facilidade, seja pelo tronquinho ou seja pelas folhas, e ela vai aumentando no seu cultivo. E então, por este motivo, eu indico para você, se você estiver começando com suculentas, invista em ter uma Fred Ives, porque com a Fred Ives você vê diferença, tá? Você vê ela crescendo,
você vê novas brotações. Se você tirar uma folhinha, ela brota com muita facilidade. Então essa é uma planta de fácil cultivo. Vamos escolher então qual o vaso ideal para minha Fred Ives. Eu tô aqui com o meu vasinho 10 e quando eu encosto aqui a Fred Ives, ela ficou pequenininha nesse vaso, não é mesmo? Olha só, quer dizer, apertadinha, pequenininha não, né? Ela ficou apertadinha. Pequenininha ela ficaria, deixa eu pegar um vaso para mostrar para vocês aqui. Se eu pegasse uma cuia, aqui eu tenho uma cuia 21, ó. Se eu colocasse ela dentro dessa cuia, ela ficaria pequenininha, não é mesmo? Este, né, é o item da nossa escolha de vaso que eu queria mostrar para vocês. Quando eu pego uma suculenta que está num tamanho muito menor do que o meu vaso e coloco ela aqui, se eu pegar essa Fred Ives e colocar aqui nessa cuia 21, olha só. Olha como sobra vaso ao redor. Muita gente, e esse é um erro que a gente comete, especialmente no início do cultivo, né? Muita gente vem e coloca ela no vaso grande, achando que ela vai crescer mais rápido. E grande engano. As suculentas a gente tem que plantar em vasos com o tamanho adequado. Ó. Essa Fred Ives, aqui é um vaso número 15, essa Fred Ives eu vou colocar ela aqui, porque veja que ela fica mais proporcional com o tamanho do meu vaso. Aqui tá a raiz dela, ó. Veja que ela fica mais proporcional. Então, qual é o ponto, qual é a dica que eu deixo para vocês aqui, especialmente na escolha do tamanho do vaso? É assim, busque colocar as suas suculentas sempre em vasos que condizem com o tamanho dela. Por quê? Quando eu pego uma suculenta muito pequenininha e coloco num vaso grande, ela vai demorar muito mais tempo para se desenvolver, porque as raízes vão precisar preencher aquele espaço, se sentirem apertadinhas, para então ela começar a crescer. Leva muito mais tempo. Quando a gente coloca suculentas em vasos de tamanho adequados para o porte que ela está naquele momento, a gente faz com que as raízes encontrem a parede do vaso mais rápido, então ela já vai se aconchegando ali dentro do vaso e nisso ela já vai aprender, opa, agora então eu tenho que crescer para cima. E nisso você começa a fazer com que as suas suculentas se desenvolvam mais rapidamente. Então o tamanho da sua suculenta depende do tamanho do vaso, assim como o tamanho do vaso depende do porte da sua suculenta. Então, vamos escolher o tamanho de vaso ideal para as suas suculentas e assim você vai poder ter um cultivo muito melhor com as suas gordinhas. Eu vou forrar esse vaso também aqui com a manta bidim. Ela ficou menorzinha ali, deixa eu pegar um pedacinho para tampar aquele cantinho ali, aquele buraquinho. Aí, olha só, coloquei a manta bidim aqui no fundo, vou colocar a minha drenagem. Opa, derrubei. Coloquei a minha drenagem e vou colocar o substrato. Vou vir aqui com a minha Fred Ives, vou encostar ela lá no substrato de baixo e vou vir preenchendo esse espaço com o substrato, olha só.
E com a Fred Eves, assim como eu falei para vocês sobre a Dust Rose, como a gente mexeu nas raízes dela e ela pode ter rompido aí alguma raiz, a gente não vai regar ela pelos próximos 3 dias para evitar de que micro-organismos presentes aqui nesse substrato acabem entrando na nossa plantinha. Então, para mantê-la saudável, eu não vou regar ela pelos próximos 3 dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com dicas sobre como escolher o tamanho ideal de vasos para as suas gordinhas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Agradeço por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço para todos vocês.